Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa oração eucarística, prefácio, nosso 23º encontro, onde nós estávamos falando da riqueza do prefácio, porque o prefácio prepara todo aquele mistério que vai ser celebrado na Eucaristia, através do relato da instituição e depois das palavras de Jesus na instituição da Eucaristia. E nós vamos ver então, como nós vimos a riqueza que nós encontramos no prefácio da oração eucarística quarta e oração eucarística segunda, a riqueza cristológica e teológica. Vamos ver essa questão da riqueza teológica e cristológica de um prefácio de uma igreja oriental, o rito de São João Crisóstomo, e depois o prefácio visto a partir de uma festa de santos, tentando mostrar que nessa questão de alguns prefácios, eles são pobres em questão teológica e cristológica, diante daquilo que vai ser celebrado. Tomando então essa anáfora de São João Crisóstomo, vamos perceber a riqueza teológica, embora o santo seja colocado como no meio desse prefácio, que ainda nós vamos trabalhar esse santo, mas vamos trabalhar o que diz São João Crisóstomo, o rito de São João Crisóstomo. É digno e justo cantar hinos a ti, isto é, ao Pai, dar-te graças, adorar-te em todo lugar de tua soberania. Pois és o Deus inefável, inconcebível, invisível, a questão teológica aqui, incompreensível, que existes sempre, que existes do mesmo modo. Agora vem a questão cristológica. Tu e o teu Filho unigênito e teu Espírito Santo, a dimensão trinitária, cristológica e pneumatológica. Tu, do nada, nos conduziste à existência, fazendo referência à queda e ao resgate da queda. E caído, nos levantaste de novo. E não deixaste de fazer nada para conduzir-nos ao céu, destino final, e agraciar-nos com o reino futuro. Por tudo isso, damos graças a ti, e a teu Filho unigênito, e a teu Espírito Santo, por todos os teus benefícios que conhecemos e que não conhecemos, os manifestos e os não manifestos, que foram feitos em nosso favor. Damos-te graças também por esta liturgia que está sendo celebrada, que te dignaste receber de nossas mãos. Embora estejam diante de ti milhares de arcanjos e miríades de anjos, os querubins, os serafins, as 6 asas, muitos olhos sublimes, alados, que cantam o hino triunfal. Aí vem o trisságio, vem o santo. Esse prefácio continua: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana em lugares excelsos. Com essas potências, também nós, soberano filantropo, isto é, aquele que age em favor do homem, o Pai que age em favor do homem, chamamos e dizemos: é santo e santíssimo. Tu e teu Filho unigênito e o Espírito Santo, trinitário. É uma questão trinitária. É santo e santíssimo, e magnífica é a tua glória, sempre dirigida ao Pai, diante da realidade da ação do Filho e do Espírito Santo na história da salvação. Amastes teu mundo a ponto de dar o teu Filho unigênito, para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma citação aqui, ligada então a São João, no capítulo 3, quando Jesus fala, Jesus fala então, a Nicodemos, capítulo 3. Então, esse é o prefácio da anáfora de São João Crisóstomo. Vocês notem essa riqueza teológica da referência ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque através do Pai e Espírito Santo, como diz
Santo Irineu, o Pai age sobre as suas duas mãos, o Filho e o Espírito Santo, para exercer a história da salvação e a redenção realizada através de Jesus Cristo na cruz. Então nós vemos essa realidade desta riqueza teológica que nós encontramos aqui nesse prefácio da Anáfora de São João Crisóstomo. Já nós também podemos pegar o prefácio dos Santos II, que tem como tema nesse prefácio celebrar o exemplo dos santos, né? Nos diz o seguinte, prefácio: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. A quem dirigir tudo isso? Ao Pai, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Esta é a referência teológica. Ela não é muito explicitada, ela é muito reduzida, resumida, né? Todo louvor que se dá ao Pai, ação de graça se dá ao Pai, através, por mediação, por ação do seu Filho, nosso Senhor. E ele diz assim: pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, já entra na causa dos santos, né? Revigorais constantemente a vossa igreja. O Pai revigora a igreja através do testemunho dos santos e das santas, provando o vosso amor para conosco, porque eles revelam, através dos seus exemplos, o amor que o Pai tem para conosco ao agir na vida dos santos e da igreja. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade. Isto é, são os santos que vão nos estimular, né, através do exemplo deles na caridade. Então, aqui se refere aos santos. E a intercessão fraterna, os santos são aqueles que intercedem por nós, que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino, né? Que, através do exemplo deles, nós também nos sentimos incentivados a viver essa graça, né, para ver a realizar o reino de Deus no fim dos tempos. Unidos à multidão dos anjos e santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Quer dizer, a questão teológica e cristológica é reduzida ao mínimo. Ela não tem uma explicitação de tudo aquilo que Deus realizou na história para que aquilo que nós vamos celebrar. Se coloca a realidade da ação de Deus, a centralidade, através da vida dos santos, que revigora a igreja no caminho da eternidade, da realização do reino de Deus. É uma dinâmica que muitas vezes se perde, vamos supor. Compare isso com a oração eucarística quarta, né? Nós vamos ver, né, a grande diferença que existe entre esse prefácio e a oração eucarística quarta. Nós podemos também ver, há uma certa riqueza teológica e cristológica nos prefácios dos domingos do tempo comum. Nós podemos ver, melhor a gente vê o prefácio primeiro, que também ele tem realidade teológica bastante reduzida, mas é a centralidade que é importante e cristológica. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. A quem se dirige? Ao Pai Eterno, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, porque o Pai Eterno é princípio e fim de todas as coisas. Essa realidade de dar graças, né, de dever dar graças, sempre em todo lugar, sempre uma questão temporal, sempre, sem precedência, em todo lugar, o espaço, que seja dirigido ao Pai por meio do seu Filho, que pelo mistério da sua Páscoa, a referência da redenção, realizou uma obra admirável, porque ali ele venceu a morte e ali nos deu a vida. Por ele, isto é, pelo Filho, vós nos chamaste das trevas a vossa luz incomparável. Aqui nós temos que a comunidade celebrante participa dessa realidade no contexto atual, no contexto histórico em que ela está celebrando, né, dizendo que todo esse mistério da salvação está sendo realizado também agora.
E Deus nos chamou, então, das trevas à vossa luz incomparável, né? Fazendo-nos passar do pecado e da morte. Da igreja itinerante, que mostra que aquilo que aconteceu no passado está presente, né? No presente do atual, daquilo que se celebra. Fazendo passar do pecado e da morte, a glória de sermos o vosso povo, então centrados sobre a questão eclesial, sacerdócio régio, nação santa, cuja missão é anunciar por todo mundo as vossas maravilhas. Então, diante disto, Deus que agiu na história, Deus que age no presente, na história da igreja, é aquele que nos coloca, né, para poder anunciar o evangelho, né, como missão. Então, diante disto, agora e sempre nós unimos a multidão dos anjos e santos, cantando a uma só voz. Aí vem um santo. Então, como diz Guiraldo, na sua obra, né, Cesare Guiraldo, no Só Corpo, em determinado momento, então, ele afirma aqui para nós, que eu já havia falado, né, diante dessa realidade de que, comparado aos prefácios orientais, é claro que não se leva em consideração que o prefácio 4 e o 2º, os prefácios móveis da tradição romana, sobretudo recente, isto é, através do Concílio Vaticano II, revelam frequentemente uma notável pobreza cristológica. Particularmente pobres são os que se dirigem toda a atenção teológica à comemoração de um santo. Então, é essa observação do padre Cesare Guiraldo, acho que vale a pena para nós entendermos que esse prefácio, ele traz toda a realidade da memória daquilo que nós vamos celebrar por tudo aquilo que Deus agiu na história e realizou na história. E os prefácios mais ricos são aqueles que trazem um elemento teológico e cristológico mais desenvolvido, que coloca o contexto daquilo que vai ser realizado logo após o santo, né, onde vai se fazer o relato da paixão e logo em seguida as palavras de Jesus da instituição da Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.